do Funitim, olha só, a história do Mistérios de Axé de hoje tem gatilho para pessoas trans e travestis. Se faz urgente nos conscientizarmos da necessidade de acolhimento e respeito à nossa comunidade. A história de hoje é sobre Renato Tita, que foi meu tio, um homem trans suicidado lá na década de 70, no interiorzão do Paraná. Ele foi irmão do meu pai e eu ouvi sempre contar essa história sobre essa pessoa desfém, que talvez tivesse sido uma pessoa lésbica, e a partir de uma fala de que ele teria discutido muito com minha avó, dizendo não ser uma mulher, que ele se sentia um homem, eu que já era ativista das causas trans, entendi que não se tratava nada a respeito da sua sexualidade, e sim sobre a sua identidade de gênero. Eu então acionei duas primas que moram lá no Paraná para que conversassem com as pessoas mais velhas, a mãe delas, outras tias nossas, para que a gente tentasse montar esse quebra-cabeça e entender o que havia acontecido. Essa imagem desse meu tio sempre me comoveu muito. E ele, um menino de apenas 15 anos, que já se vestia como os irmãos, que já se comportava como os irmãos, que bebia e fumava bastante como os irmãos, quando ele corta o cabelo, e aparentemente pela foto, ele mesmo que cortou esse cabelo, quando ele reafirma a expressão de gênero masculina, ele sofre aquele corretivo que se dá às lésbicas, aos homens trans e às pessoas que eles querem fazer aprender a gostar do masculino, da pior forma possível. Ele ficou 40 dias sem falar, um óbvio processo de trauma, e até que no dia 9 de dezembro de 1973 ele pôs fim à sua trajetória aqui no AIE, e a todo o sofrimento que era tentar se afirmar quanto homem, quanto Renato. Sim, esse foi o nome que ele havia escolhido para ele, inclusive que ele assinou a carta de despedida dele. Nessa carta, ele pedia para ser enterrado com uma roupa preta, masculina, social que ele tinha, e pelos costumes da época, o enterraram com um vestido de noiva. Pois é. Dobraram essa roupa preta masculina, colocaram dentro do caixão e 20 anos depois foram exumar esse corpo para colocar a ossada naqueles gaveteiros e não tinha nenhum sinal daquele vestido de noiva. Mas a roupa preta masculina estava intacta. Aquela roupa preta ali, intacta, dizia: aqui jaz um homem. Eu então juntei todas essas informações e todo o impacto que isso tudo me gerou e criei a exposição Cores e Flores para Tita, que ficou no Teatro Gregório de Matos por 3 meses e que tinha visitação guiada. Eram guiadas por 2 homens trans, o Tito e o Diego. E foi tudo muito intenso. Eu sentia, eu sonhava com o meu tio, eu tinha informações que acabavam chegando e que me inspiravam para o processo de criação da exposição. E eu fotografei homens cis e trans com elementos de vestuário feminino, mas mostrando que mesmo assim ali estava a masculinidade deles. Peguei mulheres cis, trans e travestis, coloquei-as de azul com um fundo azul, e esse azul que é dito de homem, e lá estava a feminilidade delas. E também fotografei pessoas não binárias e pessoas andrógenas. Isso foi em 2016. Eu então convidei Susan Kalik, que é uma grande produtora, diretora de cinema, roteirista, dramaturga, e pedi que ela fizesse a produção desse projeto. Ela, com a sua sensibilidade, viu que ali havia uma história a ser contada, e enquanto eu ia fotografando as pessoas, ela foi colhendo depoimentos de pessoas trans e travestis, e enquanto a gente contava a história do meu tio. Em 9 de dezembro de 2023,
fez 50 anos da passagem desse meu tio. E quando a gente olha, a gente vê que os riscos que o levaram ao fim da vida lá em 73 são os mesmos que ainda fazem com que a gente perca tanta gente até hoje, 2024. É terrível pensar que o modus operandi de acabar com pessoas trans e travestis ainda continue a exemplo do tempo das cavernas, porque é de um sadismo absurdo. Durante a exposição, eu criei o que eu dei o nome de Parede dos Horrores. São etiquetas, a exemplo dessas que aparecem nos filmes, no dedão dos cadáveres, e nessa etiqueta tinha a inicial dos nomes, a idade, a cidade onde haviam falecido e a causa da morte. Elas ficaram dependuradas em uma parede, muitas dessas etiquetas, e uma luz amba sobre ela. E ali dava para ter uma ideia. Uma de tenra idade, meninas de 13 e 14 anos, e a limitação de 35, 36 anos. E os horrores, as formas terríveis com que as pessoas escolhem, não só para acabar com essa existência, mas para desfigurar, para fazer com que haja dor. É terrível, faz com que a gente duvide da humanidade de pessoas cisgêneras. Hoje, 29 de janeiro, é o Dia Nacional da Visibilidade Trans. É um bom dia para você pensar o porquê que não tem ou porquê tem tão poucas pessoas trans no seu terreiro. Por que não tem médicas trans travestis nos consultórios? Por que não tem advogados e advogadas trans nos escritórios? Por que não tem no balcão da padaria como atendente? Por que elas estão relegadas 90% à prostituição? Será que essas pessoas não têm outros sonhos do que serem cabeleireiras e serem profissionais do sexo? Será mesmo? Será que a gente não está perdendo grandes gênios para essa bestialidade toda que é acabar com a existência de pessoas por elas simplesmente serem quem são? E como pessoa não binária que sou, eu te pergunto, de que lado você está? O que é que você tem feito para mudar essa realidade tão terrível? E eu deixo aqui o meu abraço e o meu salve a cada pessoa trans ou travesti, binária ou não binária, que resiste às intempéries da cisgeneridade, que continua caminhando, mesmo com todo o fluxo indo contra a sua existência. Renato Tita, presente.